Olá, alunos! Sejam bem-vindos à disciplina de Fundamentos da Língua Brasileira de Sinais, Libras. A nossa disciplina ela tem 45 horas e ela está dividida em 5 semanas. A forma avaliativa é um questionário na semana 3, em que vão cair os conteúdos da semana 1, 2 e 3, e depois um outro questionário na semana 5, que vai cair os conteúdos da semana 4 e 5. Esses questionários vão ser respondidos na plataforma, são 2 tentativas e aquela que você tiver a melhor pontuação é a que vai para sua nota. Eu peço para vocês que acessem a plataforma, leiam o plano de ensino, leiam o guia de estudos, já está disponível para vocês. O guia de estudos, ele mostra semana para semana nossa proposta de trabalho, aquilo que eu trago como material de leitura, aquilo que trago como leitura complementar para vocês. Na primeira semana nós temos o livro Introdução à Linguística da Libras, eu coloco as páginas para você ler, já coloco os slides também da explicação. Toda a segunda-feira a gente vai ter a nossa webconferência, que vai ser das 19 às 20 horas. Essas webconferências, elas vão ser assim, vou explicar de maneira geral, né, com os slides, aquilo que a semana traz como tema, né, depois eu vou deixar aberto para perguntas, que vocês podem tirar dúvidas tanto do conteúdo como de alguma questão relacionada à própria disciplina, tá? Então, toda segunda-feira, das 19 às 20 horas, vai ser o nosso encontro para tirar dúvidas, para a gente dialogar um pouco sobre os conteúdos da semana. Na primeira semana também eu coloco para vocês conhecerem o dicionário da Libras, né? Coloco o link de acesso. Esse dicionário ele traz os sinais para a gente poder aprofundar, conhecer um pouco mais, e também o fórum de apresentação. Eu coloco um vídeo, como a plataforma ela não consegue ficar com os vídeos ali, né? A gente não consegue colocar os vídeos, a gente tem que postar no YouTube e daí a gente posta o link. Então, eu coloco a apresentação em forma de língua de sinais, né? E gostaria que vocês também pudessem compartilhar um pouco, né, daquilo que vocês têm de conhecimento da língua, aqueles que conseguirem fazer isso no fórum. Na semana 2, a gente vai começar um pouco com a questão mais linguística, propriamente dito, né, que seria a semântica e a pragmática, porque na primeira semana a gente vai fazer uma revisão geral dos aspectos morfossintáticos da Libras, né? Então vai ser uma revisão geral daquilo que vem como proposta, né, morfossintática. Na segunda semana é um conteúdo linguístico mais denso, pode-se dizer, que a gente vai falar de aspectos semânticos e pragmáticos, né? A gente vai falar sobre as expressões idiomáticas, sobre signos linguísticos, né? Então, um conteúdo que, para quem não é da área da linguística, é necessário uma maior atenção para conseguir compreender. Aí eu proponho uma leitura complementar também, que é a leitura do artigo Tenha Olho Caro, a interpretação e expressões idiomáticas da língua de sinais brasileira. Também proponho um livro sobre as expressões idiomáticas, né? E a leitura do livro Semântica e Pragmática, também coloco algumas páginas ali para vocês fazerem a leitura. A terceira semana, a gente continua com os estudos semânticos e pragmáticos, mas a gente passa mais para as metáforas, a metonímia, a hiponímia, sononímia, antonímia e ambiguidade na língua de sinais, né? São conceitos que a gente vê em língua portuguesa, mas a gente vai entender um pouco como isso acontece na língua de sinais. Então, os conteúdos são bem linguísticos mesmo dessa disciplina, né? E a gente vai ver um pouco como acontece no português e, mais expressivamente, como acontece na língua de sinais. Então, por isso que essa disciplina, fundamentos linguísticos da Libras, né? Então, a gente vai entender esses processos, como é que acontecem na língua de sinais. Acontece ambiguidade no português? Sim. Ah, aquilo é ambíguo. E na língua de sinais também acontece. Mas a gente vai entender como que uma língua visoespacial, que é o caso da Libras, acontece determinados fenômenos linguísticos. E aí, por isso que na terceira semana, então, tem material para vocês, tem uma leitura complementar dos aspectos semânticos pragmáticos da Libras, abordagem do contexto da sala de aula, uma outra leitura complementar sobre semântica e pragmática, e eu peço muita atenção nessas leituras, né, nas leituras das apostilas dos livros, nos slides, porque, de fato, é uma leitura que precisa
ter muita atenção, porque ela é bem técnica, né? Às vezes a gente coloca um pouco na prática para conseguir compreender, mas os termos técnicos, né, acabam exigindo uma leitura e uma atenção maior. Aí na quarta semana, a gente vai falar sobre a sintaxe na Libras e a gente vai começar um contexto histórico da escrita da língua de sinais. Então a gente vai ver como que está sendo os estudos atuais em questão da escrita da língua de sinais. Existe uma escrita, existem pesquisas, né, que estão buscando cada vez mais aprofundar e melhorar essa escrita da língua de sinais. E por fim, na última semana, a gente vai entrar um pouco no uso dos classificadores, né? O que são os classificadores na língua de sinais, o que é a sight-writing, tá? Então, essa é a proposta da disciplina. Eu peço muita atenção nas leituras, muita atenção nas leituras complementares também, que vocês possam de fato participar da webconferência, assistir, caso você não conseguiu assistir a webconferência, mas eu vou deixar o link disponível para você poder assistir e entender melhor os conceitos, tá? Porque às vezes vendo só o slide, lendo só o texto, a gente não consegue entender, ainda mais para quem não é da área da linguística, né? Que não, esses nomes tipo sononímia, pragmática, acabam assim causando um certo medo, né, dos nomes. E é importante a gente entender cada termo, né? O que é sintaxe, o que é semântica, o que é morfologia, o que é pragmática, o que é a sononímia, o que é a ambiguidade, como que isso acontece na Libras, né? Na primeira semana a gente vai ver alguns processos de derivação, de composição e assim sucessivamente, que acontece no português e também na língua de sinais. Então, eu peço que vocês se atentem ao material, a participação do fórum, o questionário, as webconferências, e espero que eu possa, de fato, contribuir para ampliar o conhecimento de vocês. Sejam bem-vindos à disciplina, e é um prazer trabalhar com vocês. Qualquer coisa, estou à disposição, no chat e nas webconferências. Obrigada. E ótima disciplina e bons estudos para todos.